Graça e paz, família Bodantas, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Pergunte para o Pastor. Hoje, quinta-feira, 21 de maio. A pergunta de hoje é: Pastor, alguns teólogos defendem o arrebatamento antes da grande tribulação e outros durante a tribulação. Então, esta situação de pandemia no mundo tem indícios de que pode se tratar de abertura dos 2 primeiros selos do Apocalipse capítulo 6? Veja bem, o capítulo 5 do livro de Apocalipse fala de um livro selado por 7 selos. Esse capítulo ele começa com João tendo uma visão que na destra do que estava sentado sobre o trono tinha um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro estava selado com 7 selos. Ainda nesta visão, João ele vê um anjo muito forte que bradava dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Seguindo o texto do capítulo 5 do Apocalipse, encontramos João começando a chorar muito. E João chorava, pois ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir, nem ler e nem olhar para o livro. Foi quando um dos 24 anciãos consolou a João, dizendo: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Isto está no versículo 5 do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Só o Cordeiro de Deus será digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Antes de trabalharmos essa questão dos 2 primeiros selos, quero fazer algumas observações. Veja bem, as 4 primeiras visões dos selos revelam 4 cavaleiros misteriosos que justamente eram identificados pelas cores dos cavalos, os quais eles estavam montados. Isso simbolizava o quê? Simbolizava o propósito particular e declaração ou a interpretação de sua atividade. João, provavelmente, ele estava aludindo aos 4 cavaleiros do profeta Zacarias, no capítulo 1, versos 8 e 11. O profeta Zacarias, ele teve uma visão de 4 carruagens puxadas por cavalos que eram vermelhos, pretos, brancos e paios de malhas, respectivamente. Isso está em Zacarias, capítulo 6, de 1 a 8. O número 4 pode sugerir os 4 pontos cardeais, ou as 4 punições que Deus mandou ou manda sobre os pecadores. E é interessante que Jeremias, o profeta Jeremias, também fala sobre essas 4 punições que Deus manda para os pecadores, no capítulo 15, verso 2, e na ordem ele diz: peste, espada, fome e cativeiro. O profeta Ezequiel também fala sobre isso. No capítulo 14, verso 21 do livro de Ezequiel, encontramos essas 4 punições também, ou 4 juízos violentos vindos da parte de Deus: a espada, a fome, as bestas feras e a peste. É interessante, meus irmãos, percebermos que no capítulo 6 do livro de Apocalipse, aí temos a abertura dos 6 primeiros selos. Então,
o livro, que era escrito por dentro e por fora. Ele tinha 7 selos, e no capítulo 6 nós temos a abertura dos 6 primeiros selos. Dos versículos de 1 a 8, temos a abertura dos 4 primeiros selos, justamente com os 4 cavaleiros e os 4 cavalos. O branco, que significa ou simboliza a vitória, o vermelho, que simboliza a guerra, o preto, a fome, e temos o 4º cavalo, o amarelo, que significa a morte. O primeiro selo, que está nos versos 1 e 2 do capítulo 6, aparece o cavalo branco, que designa vitória militar. O cavaleiro, ele tinha um arco. Há 2 ideias sobre isso, meus irmãos. A primeira ideia é que alguns acham que o homem montado no cavalo era o próprio Cristo, ou a causa de Cristo, o progresso do Evangelho. É interessante essa ideia, por quê? Porque o avanço progressivo da causa de Cristo continuará, de acordo com essa visão, até ser vencido o último inimigo. Então, a abertura do primeiro selo, de acordo com essa ideia, esse cavalo branco montado por Cristo, a causa de Cristo, representa a vitoriosa carreira do Evangelho. E alguns dizem o cumprimento daquela profecia, que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Mas a segunda ideia da interpretação do primeiro selo baseia-se nos reflexos históricos do quadro, quer dizer, do momento do cenário de João. Este cavalo, o cavalo branco, simboliza, com os outros demais, uma das forças que deveriam produzir justamente a queda do Império Romano. Os cristãos, assim, deveriam ver nele um sinal de vitória. Já o segundo selo, o cavalo vermelho, ele estava montado, e o seu cavaleiro, ele carregava uma grande espada, ele estava armado com uma grande espada. E a missão desse cavaleiro era o conflito armado, tirar a paz da terra e fazer com que os homens da terra matassem uns aos outros. Matar-se uns aos outros pode sugerir revolta, pode sugerir o derramamento de sangue que se segue à conquista ou à luta interna ou revolução que frequentemente segue-se à conquista. Veja bem, depois dessas 2, ou essas rápidas, melhor dizendo, pinceladas da abertura dos 2 primeiros selos de Apocalipse capítulo 6, eu quero responder justamente a pergunta: essa situação de pandemia no mundo tem indícios que pode se tratar da abertura dos 2 primeiros selos de Apocalipse 6? Então, a partir das pinceladas que eu apresentei aqui, a minha resposta é não. Evidentemente que essa situação de pandemia que vivemos hoje não tem nada a ver com a abertura dos 2 primeiros selos de Apocalipse capítulo 6. Você pode participar do PPP, pergunte para o pastor. Envie uma pergunta para o meu próprio WhatsApp, 79999760798. Até a próxima, e vai ser um prazer contar com você. Um abraço.